Meu Deus, que sensação boa! Só dá vontade de dormir. Lúcia esticou os braços, ergueu-se um pouco nas correntes e espreguiçou-se. Havia tempos que não tinha uma noite tão pesada. Nem me fale, só aquele velhinho já bastava. Natália bocejou. Quero ir para casa. Mas, na verdade, dormir hoje não vai dar mesmo. Pelo menos quero me arrumar um pouco. Por que não vai dar? Lúcia vasculhou a bolsa e tirou um maço de cigarros. O Sacha vai viajar a trabalho. A sogra está na casa de campo. E as crianças ficam comigo. Natália lançou um olhar à amiga, que girava o isqueiro nas mãos, mas não disse nada. Acabou cedendo, fazia quase 3 meses que não fumava, mas dessa vez não aguentou. E não era de admirar, há pouco tempo se despedira do avô que a criara. 2 anos de doença, e da pior forma. Lúcia se desdobrou para ajudá-lo, de todo jeito. Chegou a fazer um empréstimo e levá-lo a Moscou. Mas lá também só abriram os braços, impotentes. Davam no máximo 1 mês de vida, e ele resistiu 2 anos. Desse tipo, não se quebra. Era um condutor de trens, afinal. E Lúcia sempre fora a luz na janela dele. Como vou deixar minha menina? Posso, dizia ele. Natália ajudou Lúcia nos últimos meses de cuidado e viu com os próprios olhos o quanto o laço entre os dois era forte. Existem famílias assim, poucas pessoas, mas tanto amor que daria para o mundo inteiro, e ainda sobraria. A história da amiga, Natália conhecia em cada detalhe. Claro, viveram lado a lado por tantos anos. Desde os 5, quando os pais de Natália trocaram o apartamento e acabaram vizinhos do avô de Lúcia. Natália sorriu, lembrando-se de como se conheceram. A mãe de Natália, sem saber nada sobre a família da menina, convidou a carrancuda e silenciosa Lúcia para brincar. Apresentou-a à filha e deixou as duas no quarto das crianças. São grandinhas, vão se entender. E se entenderam, do jeito delas. No começo, Nata tentou fazer perguntas à nova amiguinha, quem eram seu pai e sua mãe. Mas Lúcia se calava. Sentava-se à mesinha de Natália, onde havia um álbum e lápis espalhados, e nem olhava para a dona do quarto. Depois de insistir um pouco, Nata desistiu, deu de ombros e voltou a construir o castelo de blocos que tinha largado quando Lúcia chegara. Desviou-se só por um instante, e, quando olhou de novo para a convidada, gelou de horror. A nova boneca alemã, presente que o pai trouxera de mais uma viagem, já tinha perdido metade de seus luxuosos cabelos cor de cinza. Lúcia, com a língua entre os dentes, continuava a cortar, concentrada. O que você fez? Nata correu, tentando arrancar a tesoura das mãos dela. O grito fez a mãe vir correndo da cozinha. Responder ao porquê daquilo, Lúcia se recusou. Apenas chorava baixinho, até que o avô veio buscá-la. Desculpe-nos, disse ele. Vou encontrar uma boneca igualzinha para Natália. Não precisa, chorava Nata, acariciando a cabeça tosada da boneca. Cada vez que seus dedos escorregavam pelo couro nu onde deveriam estar os fios de seda. Chorava ainda mais, igual a essa, o senhor não vai achar. Foi meu pai que trouxe. Natália chorava não por pena da boneca, mas de raiva. E tudo porque a mãe não brigara com Lúcia, como sempre fazia quando a culpa era da própria filha. A mãe apenas observava a menina em silêncio, pensando sabe-se lá no quê. Natália amava muito a mãe, mas sabia que ela era severa, e via na educação da filha sua principal missão na vida. Repetia isso sempre, e Natália nunca entendia porque não havia nada mais importante para ela do que educar uma criança. Então, se as crianças eram o mais importante do mundo, por que agora não repreendia Lúcia, e apenas lhe fazia um carinho na cabeça, conversando baixinho com o vizinho? Lúcia e o avô foram embora, e a mãe de Natália logo tratou de encerrar a choradeira da filha, lava o rosto e vem pra mesa, fiz panquecas. Esse tipo de consolo nunca falhava. Natália sempre amou comer, e as panquecas da mãe, eram uma canção. Só que a mãe não as cantava com frequência. Porque tempo era o que ela menos tinha. Helena, a mãe de Natália, era pediatra numa clínica infantil e costumava brincar dizendo que, além da própria filha, tinha meio bairro de crianças. E não era exagero, faltavam médicos, e ela precisava cuidar não apenas do seu setor, mas também de mais 2 vizinhos. E o que fazer? Dizia. As crianças vão parar de adoecer só porque não há médicos suficientes? Quando voltava do trabalho, Helena sentava-se numa cadeira no corredor.
Esticava as pernas e suspirava: filhinha, traz um copo d'água para mamãe. Natália vinha da cozinha segurando o copo com as duas mãos, para não deixar cair, e observava enquanto a mãe bebia com sede. Os dedinhos da menina passavam pela bochecha cansada da mulher, e Natália suspirava aliviada. Lá estava, o sorriso da mamãe. Então estava tudo bem. Depois de devorar as panquecas, Natália decidiu que já bastava de emburramento. Ela não sabia ficar de mal por muito tempo. Mesmo na creche, quando o implicante Sasha puxava suas tranças pela 100ª vez, Natália só ameaçava com o punho, e logo o chamava para brincar. Mãe, murmurou ela, mexendo o chocolate quente e retirando a espuma com a colherinha. Por que você está triste? Helena, depois de colocar o último prato lavado no escorredor, suspirou, enxugou as mãos e sentou-se à mesa. Filhinha, você ficou muito zangada com a Lúcia, não foi? Ela é má. Não quis falar comigo. Entenda, meu amor, ela agora não fala com ninguém, nem com o avô. Como assim? Natália se engasgou. Ela está doente. Doente. Podemos dizer que sim. A Lúcia não tem mais mamãe nem papai, meu amor. E por isso está muito, muito triste. Como assim não tem? Franziu o rosto Natália. Criança sem pais. Isso existe? Eles estavam todos juntos de carro? Houve um acidente. A Lúcia dormia no banco de trás e foi arremessada para fora, por isso sobreviveu. Mas os pais, Helena parou um instante. Por isso, minha querida, não fique zangada com ela. Ela não quis te magoar. Natália, de repente, imaginou que era sua própria mãe quem estava no carro, ao lado do pai, indo não se sabe para onde. Um arrepio lhe correu pelo corpo. Ela escorregou da cadeira e abraçou Helena com tanta força que a fez soltar um gemido de dor. Os dedinhos da menina puxaram uma mecha solta do cabelo da mãe. Natashenka, meu sol, o que foi? Eu estou aqui, estou com você. Ficaram assim muito tempo, abraçadas, sussurrando palavras bobas e ternas. Depois, Natália desceu do colo da mãe, foi até o quarto e, um minuto depois, voltou com a boneca danificada e uma tesoura na mão. Mamãe, posso pegar a tua revista? Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não perguntou nada. Entregou à filha a última edição da Burda e, em silêncio, foi até a porta de entrada. Tocou a campainha do apartamento ao lado. Mikhail Ivanovich, o avô de Lúcia, abriu a porta e olhou espantado para a menina que passou por ele determinada, sem dizer palavra. Não atrapalhe, sussurrou Helena, levando o dedo aos lábios. Deixe que elas tentem de novo. Natália, sem hesitar, encontrou a porta do quarto infantil, entrou, e, ignorando o olhar cauteloso de Lúcia, colocou nas mãos dela a boneca mutilada. Toma. Depois abriu a revista no chão, folheou as páginas e apontou para uma foto de uma mulher jovem e bonita. Olha, eu entendi. Você queria fazer um penteado igual a este, né? Sim, murmurou Lúcia. Então termina, vai. Só cortou pela metade. Lúcia ficou imóvel, surpresa, apertando a boneca contra o peito. Qual é? Senta, disse Natália, batendo no chão com a mão. Vamos deixá-la bonita. Mamãe diz que meninas têm que ser bonitas. E como vai ser bonita se não tem penteado? Vamos continuar ou eu vou para casa? Vamos, respondeu Lúcia tão baixinho que Natália mal ouviu. Mas as tesouras voltaram a estalar, e as meninas logo esqueceram todas as mágoas antigas. Nem perceberam que, do outro lado da porta fechada com cuidado, dois adultos, Helena e Mikhail, limpavam disfarçadamente as lágrimas, sorrindo um para o outro. Assim começou a amizade entre Natália e Lúcia. A boneca, tão tosada que Helena riu por semanas tentando achar um fio inteiro de cabelo, ficou guardada com Natália. Ela tronava na cozinha, numa prateleira especial, com um chapéu vermelho caindo sobre os olhos, costurado por Lúcia, que um dia decretara que a moda dos cortes curtos já passou. Sempre que se sentavam no canto preferido entre a mesa e a geladeira, para tomar chá juntas, Lúcia resmungava: talvez devêssemos comprar uma peruca para ela. De jeito nenhum, respondia Natália, colocando à frente da amiga uma xícara quase do tamanho de um balde, cheia de chá verde. Bebe, bebedora de água, e deixa o passado em paz. Lúcia estava lá quando Natália perdeu a mãe. Naquela época, Natália estava com 5 meses de gravidez, e ninguém teve coragem de lhe contar que Helena sofrera um infarto fulminante e não sobrevivera. Quando o marido finalmente achou as palavras certas e contou, Natália desmaiou.
Ele, desesperado, não ligou para a ambulância, correu direto ao apartamento vizinho para chamar Lúcia. O que estranhos poderiam fazer numa hora dessas? Nada. Mas Lúcia, para quem Helena era quase uma segunda mãe, agiu sem hesitar, aplicou 2 injeções em Natália e passou a noite inteira ao seu lado, abraçando-a e embalando-a como se fosse uma criança pequena. Natashenka, o bebê também está chorando. Você está triste, e ele sente o mesmo. Vamos nos acalmar, tá? E sabe de uma coisa? A tia Lena te daria uma boa bronca, porque, Natália, com os olhos já inchados e quase fechados de tanto chorar, soluçava. Ela diria que você está prejudicando a saúde do bebê, e depois alguém vai ter que cuidar dele. E te daria uma bela palmada, viu, Lúcia? Ela nem vai vê-lo, mas sabia que ele existia. Então, não vamos deixá-la triste, combinado? A primeira filha de Natália recebeu o nome da mãe. E a segunda, de Lúcia. Assim terei outra Lúcia na minha vida, dizia Natália rindo, embalando a pequena de voz forte. Lúcia. A amiga tomava a afilhada nos braços com cuidado. Ela é um docinho, olha para ela. Uma gracinha de criança. Com esses cílios enormes. Ah, prepara as vassouras, mãe, riu, vai ter que espantar os pretendentes. Lúcia, que depois da morte do avô não tinha mais ninguém no mundo, nunca se sentiu sozinha. Como poderia? Não tinha filhos próprios. É verdade, mas havia os de Natália, e ela os amava como se fossem dela. Retribuía com prazer os beijos infantis e gastava tanto com brinquedos e presentes que Natália vivia resmungando: compra um vestido novo para você, ou uns sapatos. Assim nunca vou conseguir te casar de novo. Nem precisa, respondia Lúcia com um meio sorriso. Já fui casado uma vez, e olha, não há nada lá que valha a pena repetir. De fato, Lúcia tinha passado por um casamento, mas tão breve que mal entendera o que aquilo fora. Conheceu Valério no hospital onde trabalhava. Jovem, promissor cirurgião, entrou no setor dela e logo virou o sonho de todas as funcionárias, das enfermeiras novatas à velha faxineira, Dona Macha. Encantando a todas, Valério não perdeu tempo, em 2 meses, pediu Lúcia em casamento. Ah, ele só quer o apartamento, ela mora sozinha. Os sussurros maldosos paravam no ato assim que Lúcia aparecia por perto. Ela ouvia, claro, mas não ligava. Deixem falar. Que diferença fazia? Ela era feliz. Só que essa felicidade durou pouco. Logo depois do casamento, Lúcia começou a perceber coisas estranhas. Os turnos deles nunca coincidiam. E quando voltava para casa, encontrava tudo fora do lugar, um perfume estranho no ar, objetos trocados de posição. Quando perguntava, Valério apenas a abraçava, beijava-lhe o nariz e dizia: que bobagem é essa, coelhinha? Está imaginando coisas. Eu amo só você. Tudo acabou de forma tola e absurda. Depois de um plantão especialmente exaustivo, Lúcia chegou em casa sonhando com um banho quente e algo para comer. Vestiu o roupão, enfiou a mão no bolso e congelou. De lá tirou uma calcinha rendada, vermelha como fogo, daquelas que Natália costumava chamar de paixão fatal. Valério, que se arrumava para sair, começou a tropeçar nas próprias palavras, tentando se explicar, até parar no meio da sala e encarar Lúcia, que ria às gargalhadas. Você está tendo uma crise histérica. Aham. A rendinha fatal voou pelo ar e ficou pendurada no lustre. Lúcia tirou o roupão, jogou-o longe com nojo, vestiu jeans e camiseta, marchou até a porta e ordenou: quando eu voltar, não quero te ver aqui. Natália, ao abrir a porta para a amiga, não perguntou nada. Apenas a abraçou, deu um calmante e a pôs para dormir. Depois a gente conversa. Algumas horas depois, estavam as duas de pé no meio da sala de Lúcia. Natália, olhando pensativa para a calcinha vermelha pendurada no lustre, comentou: sabe, li em algum lugar que pendurar lingerie vermelha no lustre dá sorte. Dá sorte, Lúcia arqueou a sobrancelha. Pra quê? Pra atrair alguma coisa, não lembro bem. Dizem que realiza desejos. Calcinha realiza desejos, sim, mas tem um detalhe. Qual? Tem que ser sua. Então quer dizer que, além de pendurar a calcinha de outra mulher no meu lustre, ainda invoquei a felicidade para essa desconhecida? Exatamente, respondeu Natália, séria. Lúcia olhou para a amiga, e as duas caíram na risada, rindo tanto que só pararam quando o marido de Natália, Sacha, apareceu na porta, assustado. Meninas, querem um copo d'água, ou algo mais forte?
Vocês já assustaram todos os vizinhos. Lúcia chorou pouco pela sua primeira desilusão amorosa. Para que lamentar algo que quase não existiu? Sim, ela amara Valério, mas ele, a ela, nem um pouco. Isso quer dizer, como dizia o vovô, que eles seguiam por canais diferentes e, muito provavelmente, até em direções opostas. Nada parecido com o vovô e a vovó. Lúcia, claro, não se lembrava da avó, conhecia-a apenas pelas histórias do avô. Zinaida Konstantinovna tinha partido muito antes de Lúcia nascer. Mas a jovem sorridente da trança comprida, que a observava da velha fotografia pendurada na parede do escritório do avô, parecia-lhe tão familiar como se sempre estivesse ali, por perto. Mikhail Ivanovitch falava da esposa tantas vezes que parecia que ela acabara de sair do cômodo por um instante e voltaria a qualquer momento. Foi ela quem me manteve neste mundo, Luzienka. Ela, e o amor dela. Eu partia em expedições e sabia que ela estava lá, na margem, esperando e rezando. Naquele tempo não se podia rezar, mas ela rezava mesmo assim. Do jeito que sabia, ninguém lhe ensinara, mas funcionava. Eu sobrevivi, embora tenha passado por muita coisa. E depois, quando ela se foi, eu também deixei de existir. Mas, vovô, como é que conseguiu continuar vivendo? Eu não vivi, de fato. Apenas existi, até o dia em que você apareceu. Lúcia, você é tão parecida com ela, só fisicamente, não, meu bem, de coração. Luzienka, de coração, você tem a mesma doçura que tinha a minha Zina. Lúcia, lançando com nojo aquele pedaço de renda alheia no lixo, começou a esfregar o apartamento enquanto murmurava, doce, é? Já não sou mais, vovô. Desde então, tinham-se passado quase 6 meses, e Natália começava a se preocupar. Lúcia, por algum motivo, lembrava-lhe a mesma menininha de antes, aquela que, concentrada, cortava com a tesoura os cabelos da boneca, tentando, simbolicamente, cortar o próprio sofrimento. E quando Lúcia viu aquele vovô noturno, Natália sentiu verdadeiro medo. Lúcia empalideceu na hora, e com razão. O velho, deitado na maca trazida às pressas durante a noite, era incrivelmente parecido com Mikhail Ivanovitch. O mesmo rosto, o mesmo olhar. Lúcia deu um passo para trás, assustada, mas logo se conteve ao ouvir o grito da amiga, nem pense nisso. Ele está muito mal, não vai resistir se agitar. Aquela noite foi difícil, mas o velho sobreviveu. Agora restava apenas esperar, observar e rezar para que o corpo dele reagisse. Afinal, não era mais jovem, e via-se claramente que não queria mais viver, que não tinha vontade de lutar. Natália já vira muitos pacientes assim durante seus anos de hospital. Às vezes traziam um homem forte, saudável, mas ele virava o rosto para a parede e nada o fazia reagir. Não queria lutar. E no leito ao lado, uma vovozinha com um eletrocardiograma incompatível com a vida se levantava em uma semana. Tudo porque, todas as manhãs, o marido aparecia, colocava potinhos de caldo e almôndegas no criado mudo e falava, carinhoso, Ninóchka, mais uma colherzinha por mim. Você precisa de forças. Natália suspirava, dá uma colher para mim também, brincava. Ela ia pegar um cigarro, mas Lúcia afastou-lhe a mão, nem pense nisso, então você também não fuma, retrucou Natália. Natália olhou para o céu e se apressou, vamos, vai desabar uma tempestade. Já não bastou o dilúvio da noite passada. Elas começaram a descer as escadas correndo, mas Lúcia deu um salto para o lado, soltando um gritinho de susto. De trás de um arbusto saiu um grande cão peludo. Natália, que desde a infância tinha pavor de cachorros, ficou paralisada. Lúcia, recuperando-se num instante, posicionou-se à frente da amiga, protegendo-a, e ordenou, vai embora, Barbaley. O cão observava as mulheres com curiosidade, mas não se mexia. Não rosnava, nem mostrava os dentes, apenas permanecia firme, com as patas afastadas e a cabeça larga inclinada de lado. Uma orelha caía como um pano mole, a outra ficava erguida, dando ao animal um ar quase cômico. Lúcia sorriu, enfiando a mão na bolsa à procura do sanduíche intacto que sobrara. Não tinha conseguido comer à noite e agora agradecia por isso. O quê? Perguntou Natália, confusa. Já esqueceu? O vovô tinha no gramofone uma imagem parecida com essa, lembra? Só que aquele era menor e menos peludo. Vem cá, como você se chama? Quer um pedacinho de presunto? O cão continuava imóvel.
Deu alguns passos hesitantes, depois sentou-se, estendendo com cuidado a cauda fofa no chão. Pelo visto, hoje não vamos para casa, murmurou Lúcia. Natasha espiou com cautela por cima do ombro da amiga. Lúcia, você acha que ele vai me comer? Não sei, parece que não está com fome. Recusou a linguiça, lembra? Embora você seja tão apetitosa que talvez se anime. Lúcia bufou, e Natasha cutucou-a com o cotovelo, resmungando, engraçadinha, aham. Quero ver você rir depois de parir 2 filhos, pois não vou esperar até segunda-feira, retrucou Natasha. Lúcia caiu na risada e desviou-se da amiga indignada. O desejo de emagrecer surgia em Natasha sempre que as duas iam às compras. Depois de ganhar 2 números com as gestações, ela insistia em provar saias e calças do tamanho antigo, bufando de raiva quando nada entrava, enquanto Lúcia ria abertamente dela. Pega logo o teu tamanho, mulher teimosa. Quer que eu traga pra você, encrenca, você continua igualzinha de sempre? Pois segunda-feira começo a correr e pronto, e você vai continuar um gravetinho, pelo menos em mim há algo pra segurar. Lúcia ria com gosto, sabendo bem que a segunda-feira de Natasha nunca chegaria. E, de verdade, o que havia de extra? Natasha sempre fora magra, e depois que as filhas nasceram, floresceu ainda mais, tanto que Sasha, o marido, franzia o senho de ciúme ao ver os olhares que ela atraía. O cão, observando a brincadeira das duas, afastou-se um pouco, mas não saiu do caminho. Uma ambulância passou raspando pela entrada e quase o atingiu, mas ele nem se moveu, apenas ergueu as orelhas e ficou atento ao que acontecia. Lúcia lançou um olhar rápido à equipe médica que descarregava mais um paciente sem pressa e ordenou: anda, sai da frente, precisamos ir para casa. Os filhos da Natasha estão chorando. E eu também não estou muito bem. Tenho que ir. Então come logo essa tua linguiça e sã daqui. O motorista da ambulância, um senhor de bigode grisalho, saiu do veículo, fechou o zíper da jaqueta e resmungou: ora, ainda está aí, hein? Lúcia e Natasha viraram-se ao mesmo tempo. Quem? O cachorro. É o do velho, aquele que trouxemos à noite. Queria entrar no carro de todo jeito, depois correu atrás de nós o caminho inteiro. Ainda bem que o hospital era logo ali. Fiel, o danado. Lúcia olhou para o animal de outra forma. Um rachico, e agora, o que eu faço com você? O cão, a quem ela já chamava de Barbaley, recusou-se terminantemente a ir embora. Voltou para os arbustos, deitou a cabeça nas patas e suspirou tão fundo e triste que Lúcia acabou sorrindo com ternura. Pronto, chega de sofrer. Teu dono vai melhorar, vai sim. Ela tirou o celular do bolso. Sabe o que? Vamos gravar um vídeo para ele. Assim ele sabe que você está aqui. O cão observava o pequeno aparelho nas mãos dela com curiosidade, mas não reclamou. Lúcia gravou um vídeo curto, guardou o telefone e fechou o zíper da bolsa. E você, Barbaley, come o quê, hein? No nosso hospital não tem cardápio para cachorro. No dia seguinte, Lúcia encontrou o cão exatamente no mesmo lugar. Eita, você ficou aí tomando chuva? Ela abriu o embrulho que trouxera e colocou a carne num pratinho de papelão. Come, vai. Depois eu mostro pro teu dono o quanto você está comendo bem. Assim ele não se preocupa, entende? Ele não pode se agitar, faz mal. O cão escutava atentamente, depois começou a comer, com uma delicadeza que a deixou boquiaberta, mas veja só, um verdadeiro aristocrata. Pois bem, meu amigo, hoje você não vai ficar aqui. Vai chover a semana inteira, e já está frio. Vai morar comigo um tempo. Sou uma moça sozinha, preciso de proteção. Vai ser meu guarda-costas. O cão não respondeu, mas também não rosnou quando Lúcia estendeu a mão e o acariciou com cuidado. O dono de Barbaley, como ela o batizara, dormia quando ela entrou no quarto. Senhor Kirill Petrovitch, vim por causa dele. Meu nome é Lúcia. Eu lembro do senhor. Que bom, murmurou ele com voz fraca, veja o que eu trouxe. Lúcia aproximou o celular, mostrando o vídeo. Um sorriso tímido iluminou o rosto pálido do velho. Meu, Barbaley, como disse, esse é o nome dele. Não importa, respondeu Lúcia, emocionada. O senhor é o dono dele. E ele é o único ser vivo que ainda se importa comigo. Kirill Petrovitch, ele está desde ontem à noite deitado sob sua janela. Está frio e chove lá fora. Espere, não se preocupe, tentou dizer o velho, mas Lúcia o interrompeu gentilmente. Quero pedir uma coisa. Diga para ele ir comigo.
Ele só vai obedecer ao Senhor. Eu o chamei, mas ele se recusa. Se o Senhor mandar, ele vem. Ei, por que está chorando, menina? Perguntou o velho, vendo as lágrimas nos olhos dela. Lúcia apressou-se, tentando acalmá-lo. Não chore, por favor. Só quero ajudá-lo. Luzienka, por que se meter nisso? Murmurou ele. Para que uma moça jovem e bonita vai querer se preocupar com os problemas de um velho e de um cão? Como assim? Para quê? Lúcia ficou surpresa. Ele está com frio, com fome, e o senhor se preocupa com ele. E isso eu, como médica, não posso permitir. Vai ficar comigo até o senhor melhorar. Só preciso saber o que ele come e como cuidar dele. Nunca tive cachorros, não sei o que fazer. Ah, ela se sobressaltou. Ele não morde, né? Mais tarde, o vídeo que Lúcia gravou no quarto foi assistido com atenção por Barbaley. Depois, o cão se levantou, sacudiu-se e começou a segui-la, olhando para trás de vez em quando, na direção do hospital. Não se preocupe, disse Lúcia, acariciando-lhe o pescoço, logo ele volta para você. Devia ver a alegria dele quando percebeu que você estava bem. Durante as 2 semanas seguintes, Lúcia ia todas as manhãs ao hospital, nos dias em que não estava de plantão, ou passava no quarto de Kirill Petrovitch depois do expediente, sempre com o celular no bolso, pronta para mostrar um novo vídeo de Barbaley. Tradução: como está se sentindo? Perguntou ela na mensagem. Gravou a resposta e, já em casa, mostrou ao Barmeley, pedindo-lhe para latir mais baixo. Os filhos da Natashika estão dormindo, tenha um pouco de consciência. Antes da alta, Kirill Petrovitch entregou a Lúcia as chaves do seu apartamento e pediu que fosse lá buscar algumas coisas. Levaram-me do jeito que eu estava, de pijama. Não quero assustar as pessoas na rua. Quando Lúcia entrou no pequeno apartamento de um só cômodo, olhou em volta, suspirou e arregaçou as mangas. Estava terminando de lavar o chão da cozinha quando tocaram a campainha. Quem é você? Perguntou. O jovem à porta observava, surpreso, a Lúcia despenteada. Barmeley, que nem sequer virou a cabeça para o visitante, estava deitado calmamente em sua esteira, o que fez Lúcia perceber. Esse rapaz o cachorro certamente conhece. Então, não é estranho. Eu sou Lúcia, disse ela, secamente, informação muito completa. Não, eu sou Sérgio. Kirill Petrovitch está em casa, ele está no hospital, e eu trabalho lá. O que aconteceu com ele? O rapaz se alarmou. Voltei de viagem ontem e ele sumiu. Desculpe, mas posso fazer uma pergunta também? Quem é você? Sou aluno dele. Kirill Petrovitch é meu orientador científico, e também um grande amigo do meu pai. Nós tínhamos marcado um encontro, mas pelo visto, ele vai ter alta amanhã, explicou Lúcia, então passe aqui mais para o fim do dia. Ele já vai estar em casa, passe aqui? Como assim? E quem vai buscá-lo no hospital? Ele não tem ninguém. Que horas é a alta? Na manhã seguinte, Kirill Petrovitch recebeu alta. Lúcia, que estava de plantão desde cedo, acenou para o antigo paciente, prometendo passar no dia seguinte para passear com Barmeley. Um ano depois, Kirill Petrovitch aproximou-se da noiva. Fez uma reverência cerimoniosa, respeitando todas as regras de etiqueta, e convidou Lúcia para dançar. Sérgio sorriu, deu um passo para o lado, cedendo-lhe o lugar, e balançou o dedo para a esposa. Estou com ciúmes. Ah, vai, respondeu Lúcia, rindo. Daqui a pouco vai ter ciúmes até do Barmeley. Ela fez uma reverência tão graciosa que o fotógrafo clicou entusiasmado. Que cena linda! Natália, puxando a amiga para fora depois da dança, sussurrou-lhe ao ouvido. Tá vendo? O ditado é verdadeiro. Que ditado? O da luminária, boba. Faz algo bom, e o bem volta para você. Se você não tivesse recolhido o seu Barmeley, e então não teria conhecido o Sérgio, respondeu Natália, nem teria encontrado outro avô para si. O seu Kirill Petrovitch é um homem bom, faz bem para a alma. Faz tempo que não te vejo tão em paz. Sabe o que eu acho, Lúcia? O quê? Que, onde quer que esteja, o seu avô ainda cuida de você. Essa é a tarefa dele agora. Lúcia mandou um beijo ao céu tingido pelo pôr do sol e sorriu. Obrigada.